paz de Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje eu vou falar de um item que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 13. Ela diz assim: Sujestai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor. A nossa conversa de hoje, nós vamos avaliar como que está a nossa relação juntamente com aquelas pessoas, né, que ocupam cargos, né, cargos nas organizações, né, cargos no poder, cargos de liderança, tanto nas organizações públicas, privadas, né, como que está o nosso relacionamento junto a esses irmãos? Irmãos que muitas vezes ocupam cargos difíceis, né? Diante do que vemos atualmente no nosso país, no nosso mundo. A gente vê corrupção, a gente vê mando, desmando, abuso de poder, né? E como que nós estamos nos relacionando nesse meio, né? Às vezes a gente trabalha numa organização privada, porque ainda temos o nosso trabalho material, e muitas vezes também vivenciamos isso. Como que está o nosso relacionamento diante de tudo isso que ocorre com esses irmãos, né? Sabemos que não é fácil estar nessa posição, né? Nessa posição importante, né? Que tem o poder, seja de uma empresa, seja de uma cidade, de um país, né? E que muitas vezes ainda nós vemos falhas diante daquilo que o irmão pratica. E qual que é a nossa postura atual diante de tudo isso, né? Como que nós podemos nos comportar? Quando Pedro trouxe essa passagem para os cristãos, né? Porque os cristãos também sofriam domínio dos romanos, né? E tinham que seguir as leis de César, porque para eles também não era fácil, né? Tinha os ensinamentos da Boa Nova, o conhecimento que Jesus trazia, a conduta moral, mas ainda precisavam estar diante do império dos romanos, do domínio dos romanos, e para eles era muito difícil. Vamos colocar aos nossos dias, como estamos vivendo isso? Quando muitas vezes precisamos ainda vivenciar momentos de situação com impostos, e aí às vezes a gente está dentro dos ensinamentos do Evangelho, né, da nossa conduta moral, como nós temos que ser, como nós temos que nos comportar. E muitas vezes ainda precisamos seguir as leis que nos são dadas, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na sociedade onde vivemos, as leis de trânsito, precisamos ainda estar nelas, né? É necessário ter essa organização. Sabemos que tudo está evoluindo, tudo está se transformando, tudo está se modificando. Ainda vai ter um certo período ainda para que tudo se organize, para que as pessoas sejam mais honestas, né? Mas tudo começa também a partir de nós. Nós podemos ainda manter essa conduta certa, né? Nós podemos seguir os regimes do conhecimento, dos ensinamentos da moral do Evangelho. Muitas vezes o que acontece é que nós temos o Evangelho, só que muitas vezes nós queremos que o Evangelho se molde diante das nossas tendências, das nossas atitudes, que na verdade seria que nós pudéssemos nos moldar diante do Evangelho. Isso seria o correto. Muitas vezes ainda nós temos essas vacilações na nossa vida. Nós falamos que o outro é corrupto, mas ainda nós cometemos corrupção. Nós gostamos ainda de dar aquele jeitinho de poder manobrar as coisas para facilitar as nossas tendências, o que é mais importante para nós. Então, precisamos entender que essa mudança que o Evangelho traz é uma transformação interna. E ela vai se modificando gradativamente diante da nossa conduta, diante das nossas atividades, diante daquilo que nós realizamos. Jesus, muitas vezes, foi até visto como um anarquista, né? Porque ele trouxe essas mudanças.
essas mudanças são necessárias, porque nós ainda temos muitas vaidades, muitos egoísmo, muito orgulho ainda que nos impede ainda de caminhar como irmãos verdadeiros, né, diante do Evangelho. Mas estamos ainda no processo, um processo de transformação. Isso está sendo lentamente mudado, né? Vai chegar um momento que teremos, diante das nossas organizações públicas, privadas, irmãos que estão ali, né, coordenando com uma certa sabedoria, com certa hierarquia moral, né, muito importante. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o nosso lar, né? Vamos ver quem é os dirigentes ali, né, no livro, né, do nosso lar. A direção de toda a organização de nosso lar é um irmão que já tem um certo conhecimento espiritual, né? Sabe governar ali. Então, tudo isso vai também ocorrer ao nosso planeta, mas também precisa da nossa contribuição diante das nossas atividades, diante daquilo que nós estamos realizando. O nosso trabalho, ele deve ser pleno, ele deve ser feito com muita dedicação, com muito amor, para que ele possa ali ser um trabalho ótimo, né? Não porque a gente trabalha numa situação, passamos por momentos difíceis que a gente vai fazer o trabalho de qualquer jeito. Não, nós precisamos dar sempre o nosso melhor, todos os dias, sempre. Qualquer atividade que vamos realizar, não importa a simplicidade que ela seja, mas temos que realizar ela com toda a nossa dedicação, com todo o nosso amor. Se todo mundo fizesse isso, veríamos uma maior modificação na nossa sociedade, nos nossos ambientes de trabalho, até mesmo na nossa família, né? Se todos contribuíssem de uma forma muito intensa. Então, o Evangelho está ali para que nós possamos fazer o quê? Fazer com amor ao Senhor. Precisamos seguir essas ordenações humanas? Precisamos sim. Mas não precisamos de ser baderneiros, né? Precisamos lá sermos anarquistas, né? Queremos a desordem. Não, Jesus não quer isso. Ele quer que possamos fazer essas transformações, essas mudanças, mas de uma forma organizada, de uma forma harmoniosa, né? Porque até mesmo ele nunca foi agressivo com ninguém, né? Ele sempre soube ouvir, até mesmo diante das suas acusações que ele não tinha com que ser punido, né? Ele nunca foi agressivo, ele ouvia e muitas vezes ele ficava quieto. Não existe um exemplo melhor do que esse de Jesus, de mesmo não tendo nada que ser julgado, ele foi ali penalizado e mesmo assim ele ficou quieto. Ele seguiu diante das leis que eram regidas naquela época. Às vezes ainda a gente questiona essas leis. Essas leis elas devem ser questionadas sim, mas não de uma forma agressiva, mas de uma forma que todos possam ter essa harmonia, essa tranquilidade, porque daí nós vamos ter cada vez mais consciência do que estamos fazendo, do que estamos realizando, das nossas atividades, e aí a gente vai estar sempre trabalhando pelo amor ao Senhor, como diz aqui nesse capítulo, tá certo? Então assim eu agradeço, fiquem com Deus. Muito obrigada.